Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Chama PX, o nosso quarto episódio. E como de costume, mais um convidado mais do que especial aqui pra gente. Eu e o Bob, a gente já conhece a empresa e conhece o nosso entrevistado há alguns anos. E eu queria apresentar para vocês o Dan, gerente comercial da Palmeira Implementos. Seja bem-vindo, Dan. Então, primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento, né, por ter convidado. Para mim é a primeira vez que eu sou entrevistado num podcast, né? Então, no que precisar, estou à disposição. Para mim, eu fico feliz e honrado, né, de poder participar. Essa trajetória aí, nós, junto com vocês, aí de longa data, né? Então, no que precisar, eu estou à disposição aí. Show, a gente que agradece a presença, a parceria e principalmente a disponibilidade de tempo, que hoje no nosso meio aqui, que a gente sabe que não é fácil. Mas, como de costume, né, é mais um parceiro. Eu acho que o nosso primeiro entrevistado acabou sendo o Andrei, e ele falou que, cara, não pode deixar de ter a Palmeira aqui no meio, eles têm que participar, eles vão me cobrar de participar de alguma coisa com eles também, isso é fato, mas eu preciso deles lá. Moeda trocada. A moeda trocada. Mas eu já falei pro Matheus, né? Já que eu tô participando, agora já pode dar uma conversada com o Andrei, que ele vai participar em alguma coisa lá na Palmeira Ele também. falou, mas eu nem participo do programa, vai sobrar pra mim, cara. Não tem como. Não tem escape, não tem escape. Cara, eu acho que nada melhor do que a gente começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a história da Palmeira, que é uma empresa da família, vamos dizer assim. Isso. Uhum. E que vem conquistando o Brasil afora aí. Hoje, em termos de tamanho, é gigante. Então, falar um pouco, né? Eu tô na Palmeira desde 2012, né? Fazem 13 anos aí, entrei lá com 18 anos, foi meu segundo emprego. Para mim foi algo assim, a empresa é uma empresa familiar. Contar ali do começo, né? A empresa ela começou em 1986, vamos fazer aí, estamos em rumo a 40 anos, ano que vem vamos fazer 40 anos. Mas foi uma trajetória que eu acho, como toda a trajetória do empreendedorismo no Brasil, ela não é fácil, né? Não, ela nunca. sempre começa com lutas e foi conquistando espaços e até chegar onde a gente chegou. E muitas vezes a gente olha para onde a gente está hoje e às vezes a gente nem acredita onde Custa a gente... acreditar, né? Custa acreditar que a gente chegou onde a gente chegou, tudo fruto muito primeiramente de Deus, né, que nos abençoou, e também do nosso trabalho de estar focado, né? Então lá em 86 a empresa começou como uma indústria de fabricação de carrocerias. Então, na época, ela começou com meu tio, o seu Celso, que hoje é o sócio-diretor da empresa, e meu pai, Moacir. Então, os dois, na época, abriram a empresa com a intenção de atender o mercado de carrocerias de madeira. Então, na época, o transporte era tudo feito com carreta aberta ou caminhão-truque aberto. E aí era o mercado que existia. Eles já trabalhavam com madeira, então já tinham um pouco de experiência, não no segmento de carrocerias, mas mexendo com madeira. E aí fundaram a indústria de carrocerias Palmeira, que foi fundada, o nome Palmeira, por causa da super criatividade na época, né? Que nome que eu vou dar na empresa? O nome da rua é Rua Palmeira, Estrada Palmeira, vai ser Palmeira. E nunca pensou que ia tomar um patamar de se formar uma marca. E dá tão certo, no caso, né? E de ter dado tão certo, né? Então a gente começou na época, né, com esse intuito de fabricar as carrocerias de madeira. E como acho que todo empreendedor, a empresa foi se adequando ao que o mercado foi pedindo, né? Então, na época, começou nisso. Aí, ali nos anos... A empresa começou em 86, um momento bem difícil. Na época, todo mundo fala nos anos 80, foi a década perdida, né? Falando da economia. Então, aquela hiperinflação, aquele negócio, o cara ia viajar, ia para o Nordeste, o cara tinha que pagar a carroceria antes de ir, porque para comprar toda a matéria-prima, senão na hora que ele voltasse da viagem ia estar o dobro do preço. Então era essa a realidade que existia no momento, mas foi crescendo, e até nos anos 90, o transporte de Joinville, hoje já não está mais tanto assim, mas na época ele sempre girou muito ao redor da Consul, né? Hoje Grupo Whirlpool, mas ao redor da fábrica de geladeira. E aí na época surgiu a demanda, com os apartamentos e tudo mais, as geladeiras começaram a ficar mais altas. E aí a Consul começou a exigir o carregamento em carretas rebaixadas. E o mercado de Joinville não tinha, era tudo carreta reta ainda. E aí ali eles na época, vamos inventar, vamos tentar mexer com isso aí. Pegaram e rebaixaram umas carretas e deu certo. E aí o que aconteceu é que todo mundo começou a rebaixar as carretas lá na Palmeira.
E esse foi o nosso mercado nos anos 90. E aí começamos a aprender a mexer com solda, com corte, com isso. Até que nos surgiu uma oportunidade de fabricar chassi de carreta para uma empresa terceira. E aí foi ali onde a gente entrou no mercado onde estamos hoje. No meio disso houve a separação da sociedade, né? O Celso quis dar continuidade a isso. Meu pai optou por ir para o ramo do transporte, então hoje ele tem caminhão, justamente carregando geladeira. E aí separaram ali a sociedade e ali começou a fabricar o chassi. Até que ali existia uma parte um pouco mais complicada que o que a gente tinha? A gente só tinha um cliente, a empresa, porque a gente fabricava o chassi para uma fábrica de baú. Então, todo mundo sabe que você ter um cliente só, você fica dependente dele, né? É arriscado. Então, se o cliente for muito bem, você sempre vai muito bem, mas daqui a pouco, se não ir... Então, com isso, a gente optou por abrir a própria marca. Ali em 2008, foi homologada a marca Palmeira. Então, ali em 2023, nós fizemos 15 anos da nossa marca. E é a partir dali que começou realmente a fabricação toda própria, com a nossa marca, com a nossa CAT, junto ao Senatran. Então, acho que foi vários períodos, assim, várias fases, e até chegar a essa fase que nós estamos hoje, né? Que foi da marca Palmeira. Show, show. É história incrível. Igual tu falou, é uma empresa que nasce na família e dificilmente a gente espera que atinja um nível de sucesso tão alto quanto chegou. Eu acho que o Bob também acompanhou boa parte dessa história ali no começo dessa jornada do transporte, principalmente aqui no sul, aqui com a Consul, né, Bob? Sim. Chegou Eu conheci eles da fase quando eles forneciam o chassi, né? Para essa empresa terceira ali. Ali eu conheci o chassi Palmeira. Depois veio vindo as carretas. O primeiro conjunto que eu trabalhei, sendo da Palmeira, foi na M Logística e depois na Scarpress, que é 100% Palmeira, né? Mas eu conheço eles desde a época que forneciam só o chassi. Eu conheço a Palmeira. E ali a gente foi criando forma, né, até chegar ao patamar que a gente chegou hoje, graças a Deus. Chegamos, assim, hoje no nosso mercado, que é o mercado de baú, que é onde a gente concentra, a gente fabrica outros produtos também, cider, porta-container, carreta aberta, prancha. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Hoje a Palmeira ela tem um foco dentro do mercado? Ou existe esse foco e, querendo ou não, a gente trabalham com outros formatos, né? A gente tem como slogan, né? Ali no início de 2010, a gente trouxe um slogan para dentro nosso que é muito a nossa cultura, né? Que o slogan é "Sua necessidade é a nossa estrada". Então, qual que foi o objetivo desse slogan? É realmente entender a necessidade que o cliente precisa e trazer alguma solução em cima disso. Então, foi ali que a gente se construiu, em cima disso, que a gente conseguiu tomar o tamanho que a gente tomou hoje, né? Com isso, nosso foco, o que a gente tem assim, é o baú. Hoje 80% da nossa produção é baú. A região onde a gente está é uma região que chama isso, né? Que é a cidade de Joinville, uma cidade que esses tempos atrás a gente contratou um vendedor interno, onde ele vinha lá de Guarapuava. E lá, a realidade lá, o que é? É grão. É caminhão trucado, é peso, é grão, é caçambão, é graneleiro. E aí, quando ele veio para Joinville, ele ficou, nossa, cara, aqui é outra realidade. Só tem baú. Aqui é só baú, caminhão no toco, tem V trucado também, mas não com tanta quantidade. Então, bem menor, né? Então, não faz sentido a gente estar nesse meio, né? E vamos fabricar graneleiro que não é o mercado local. Então, a gente decidiu focar em baú. E aí, em consequência, veio por demanda de mercado, veio o cider, por demanda regional. Hoje a gente está no estado que tem 5 portos, né? Então a gente tem, contando Paranaguá, que está perto aqui, temos 6 portos grandes em Santa Catarina. Então entramos no mercado do porta-container também. Temos o mercado, por conta dessa situação que a gente tem do nosso slogan, que é sua necessidade, nossa estrada. A gente fez uma prancha diferente, que um cliente nos solicitou e hoje também criamos um volume legal nessa prancha. Mas o foco forte, o que a gente sabe fazer com muita qualidade, que tem sido diferencial no mercado, fazendo com que a gente alcançasse o terceiro colocado nacional. Então, isso para nós, com o tempo que a gente tem de marca, a gente acha que foi uma grande conquista. É um baita resultado. É realmente o baú, né? Entendi. É bom que a Palmeira acaba ela sendo fluida, né?
ela acompanha o mercado, principalmente o mercado local, como tu falou, mas ela não deixa de olhar para todos os lados, né? Oferece soluções às suas necessidades, como diz o slogan de vocês. Isso, e fica deixa aí, né? Aproveitando que a gente tá aí, no que algum cliente precisar. É claro que tem coisas, às vezes, que vem algum cliente com situações... Quer fazer loucura. Esotéricas, vamos dizer assim, que não são cabíveis. Mas no que a gente precisar, que a gente consiga fazer, a gente está pronto a ouvir, está pronto, disponível para poder fazer algo diferente. Tendo, assim, a gente conseguindo produzir dentro da nossa realidade de produção, a gente fica à disposição. É que muitas também não lembram que existe uma regulamentação toda por trás dessa produção, existem normas, leis a serem cumpridas e que são fiscalizadas principalmente no meio da estrada, né? Acho que o pessoal não leva isso muito em conta quando quer começar a desenvolver um projeto. Isso, então assim, claro, depende, essa demanda é uma demanda que é nossa, né? De o cliente trazer a realidade que ele precisa e a gente apresentar dentro da legislação do Senatran, que hoje é o órgão que regulamenta toda a parte de transporte, do implemento rodoviário, caminhão também. Então, dentro disso, a gente tenta apresentar o que é viável, que consegue. Aí, dentro disso, existe um nível, eu vou usar licença para transporte. Então, a gente tem que entender e apresentar o que a gente consegue, né? Show, show. A gente pega algumas dessas situações ali dentro da própria Scarpress, né, Bob? No sentido principalmente do tamanho ali, né? Sim. Eles se adequam bastante o que o cliente precisa, né? Esses dias eu acabei conhecendo um equipamento, um conjunto novo de vocês, que tu olha de fora ele é rebaixado, tu olha por dentro ele já não é mais rebaixado, e ele tem um grande volume de carga, né? Que precisa. Eu não conhecia, não sabia que de repente dava para fazer desse tipo, mas tu olha de fora é uma carreta rebaixada. Tu olhar por dentro ele é um piso reto, é muito show de bola. Isso se adequa conforme a necessidade do cliente, né? E a gente trabalha muito nós somos uma empresa familiar de porte médio, então, e a gente sempre teve isso no DNA já dos próprios seu Celso, né, que é o nosso diretor, de primeiro ter a simplicidade e de ouvir a demanda, às vezes, do cliente, muitas vezes dos motoristas que estão ali no pátio. Eles falam, se vocês fizessem isso aqui, melhoraria tal situação. E, claro, conforme falei, nem tudo dá para se aplicar, né? Porque existe uma fábrica por trás, processos, mas no que a gente conseguir, a gente consegue. Até essa situação desse implemento que o Bob falou, é um equipamento que a gente desenvolveu por uma demanda de cliente, né? Então, se pegar todos os nossos produtos que a gente desenvolveu até hoje, foram de demanda de clientes, entendeu? Então, foi o cliente que trouxe a demanda, a gente produziu o equipamento e aí levou esse equipamento para o mercado. Então, é muito importante a gente ter essa proximidade com o cliente, que não é todo mundo que consegue ter. Então, a gente se aproveita disso para poder realmente colocar em prática, né? Show. Pegando esse gancho, acho que é bem interessante esse olhar de vocês para essas tendências de mercado ali, no caso, e essas inovações que estão vindo, essas novos formatos, esses modelos diferentes. Vocês têm alguma equipe que é focada em buscar essas novidades, e ficar de olho no mercado para ver o que está surgindo de novo? As concorrentes também, às vezes, trazem alguma coisa de novo, vocês vão lá e vê, dá para fazer algo parecido ou diferente, dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. Como que vocês trabalham essas tendências e essas inovações do mercado dentro da Palmeira? Eu acho que tem diversas formas, né? Primeiro, a gente tem uma engenharia, né? Tem o setor de engenharia dentro da empresa. Então, eles estão ali diariamente, além de fazendo a parte diária ali, fazem a parte produtiva, os projetos para a fábrica, eles também ficam focados, né? A gente tem esse olhar de, gente, passou um equipamento diferente na estrada, dá uma olhada, passa em pátio de posto, não existe lugar melhor para ver produtos e situações diferentes. E uma coisa a gente tem, não adianta a gente pensar que a gente vai inventar a roda. Não, eu não tenho a humildade de dizer que aquilo de algum outro fabricante é bom e eu quero fazer algo totalmente diferente. Sim. Não tem o porquê. Se aquilo lá está funcionando, é bom. Se a roda é redonda, ela tem um motivo dela ser redonda. Então, vamos fazer a roda redonda. Então, tem coisas que a gente realmente olha, isso aqui é bom, isso aqui a gente pode aplicar. Tem coisas que aí muitas vezes, conversando com o motorista, tu olha ali
no visual parece ser bom, mas na prática o motorista chega, mas isso aí é ruim, não dá certo. Então a gente tem, eu acho que toda a nossa equipe comercial, junto com a engenharia, estão sempre de orelha em pé, vendo se tem alguma novidade para ser lançada no mercado, né? Isso é uma das vias que a gente tem. Outra situação que a gente tem em 2018 a gente existe uma feira lá em Hannover, na Alemanha, que se chama IAA Transportation, que lá está tudo do mais atual que existe na Europa, é apresentado naquela feira. E em 2018 a gente foi convidado para ir, a gente foi, e para nós aquilo lá foi quase que um parque de diversões, né? Só coisa nova. Então, assim, tem pavilhões dentro daquela feira lá só dedicado ao implemento rodoviário. E, claro, a gente tem que adaptar muita coisa, que o mercado brasileiro é um mercado totalmente diferente, onde a estrada é diferente, a infraestrutura brasileira é precária, né? Então, exigências maiores para a qualidade do produto, vamos dizer assim, né? Vocês que são do transporte sabem disso, né? Anda numa Europa da vida, é tapete, então o mercado lá está adequado a isso. Mas tem muitas situações que a gente consegue trazer para cá. E lá em 2018, quando a gente foi, vimos diversas inovações, né? Lá que a gente não trouxe assim, eu vi lá e trouxe. Mas a gente viu, como a gente diz, a gente viu lá e guardou pro coração. Claro. Entendeu? Então, uma situação que foi, por exemplo, foi a carreta 2 pisos, double deck. A double deck. Hoje. Então, quando a gente foi nessa feira lá em 2018, não tinha um baú carga geral lá que tu abrisse a porta que não tinha um sistema daquele dentro. E a gente nos chamou a atenção, né? A gente viu aquilo lá, nós guardamos no nosso arquivo aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se usa isso aqui no Brasil. E parece que por uma coincidência divina, alguns meses depois veio um cliente nosso, ele puxava ração. E ele falando, eu precisava de alguma solução aqui, porque eu puxo ração. E o pessoal lá da fábrica, eles têm duas situações. Primeiro, não conseguem carregar a carreta inteira. E quando eles fazem o pallet muito alto, acaba tendo muita avaria de carga. Sim, tombamento no caso. Então, não é nem tombamento, estourava o saco de ração pelo embaixo. peso. Por causa do peso da própria ração que estava em cima. Sim. E aí ele chegou para nós, vocês não tem nenhuma solução para isso? E aí a gente lembrou do 2 pisos que a gente viu lá. A gente pensou, se ele fizer com pallets menores, a gente tem um sistema que consegue empilhar o pallet e resolve duas situações. Você melhora a ocupação de carga e tem menos avaria. E aí a gente apresentou isso para o cliente e deu muito certo. A gente trouxe o projeto, não pode dizer que foi a gente que inventou, porque a gente trouxe lá de fora para cá. E a gente trouxe e deu muito certo. Hoje a gente tem mais de 500 equipamentos desses rodando. E nós fomos a primeira fábrica a produzir o semi-reboque piso duplo de fábrica. Entendeu? Já existia aqui no Brasil alguma coisa parecida, onde o pessoal comprava a carreta, adaptava o sistema piso duplo dentro. E a gente foi a primeira a implementadora a oferecer. Então a gente acabou, quando a gente saiu com essa inovação, a gente acaba muitas vezes se tornando referência. Claro, foi o primeiro a implementar, né? Então hoje vem gente do Brasil todo, vocês têm a carreta Double Deck, tem outras fábricas fazendo também, mas a gente se tornou referência nesse produto, né? Então foi algo assim, então a gente tem várias frentes, né? Além do dia a dia aqui, de estar olhando a necessidade do cliente e tudo mais, a gente também tem a situação de trazer alguma tecnologia de fora, de estar atento ao que o mercado propõe lá e no que for aplicável. Essa mesma carreta que o Bob falou, que ela é por fora, parece rebaixada e por dentro reta. Uhum. Isso aí a gente viu lá também. Entendeu? Então lá a gente verificou, tinha umas carretas lá que tu olhava o pescoço lá na frente e ela tinha um pescoço bem fininho lá na frente e coisa, mas para que serve isso? E aí o seu Celso, ele fala alemão, né? Aí ele... Já foi desenrolando. Foi desenrolando. É um alemão meio... É mais ou menos como se a gente fosse para a Espanha e falar o portunhol, né? Um alemão mais abrasileirado, mas lá na feira eles querem te vender, então eles têm a paciência ali de ouvir e tudo mais. E eles, não, isso aqui tem para conseguir um espaço maior e tudo mais. E a gente, tem mais uma deixa aí para nós. E aí que surgiu esse projeto. Então, a gente fez, como o baú, o carregamento é todo por trás... Então a gente fez a viga pelas laterais,
aquela lateral reforça a viga do implemento, então a gente consegue aumentar a altura lá na frente, deixando a carreta toda reta. Então ele atende duas demandas, né? Tem um cliente nosso do interior do Paraná que ele tem uma fábrica de estofados. Só que ele sobe com estofados, que é volume, e volta com a mola de colchão, que ele fabrica colchão também, que é paletizado. Então ele tinha, eu tenho aqui a carreta rebaixada, não dá para paletizar. Então foi uma solução que a gente apresentou para ele e ele, não, é o que eu preciso. Ele consegue transportar nos dois mundos sem problema. Sem problema. Ele não vai ter tanto volume quanto um bitrem rebaixado, porque aí é o bitrem rebaixado, mas atende para ele, na conta dele fechou o que ele precisava, né? Então são essas inovações que a gente vê muitas vezes. A gente tem a informação e aí tem a necessidade do cliente, junta os dois e acaba saindo um novo produto, né? Mas ele acaba dando pouca diferença para o rebaixado, né? Em questão de cubagem, né? Ele fica muito próximo. Ele fica próximo. A única diferença é que o transportador ele precisa trabalhar um pouco na altura do caminhão. Porque na carreta, o desafio da altura interna na carreta sempre é o caminhão. Nunca é a carreta lá atrás. Sim. A carreta lá atrás tu consegue adaptar. A carreta rebaixada é a prova disso. Bota lá molejo diferenciado, bota a viga um pouco mais. O desafio sempre é no caminhão. Então, se o transportador tiver sujeito a fazer essas alterações no caminhão, aí às vezes consegue até mais cubagem do que a rebaixada, né? Aí cada caso é um caso diferente, né? Tem que estudar a aplicação do cliente. É isso que eu ia pegar como ponto também, que ele falou sobre o problema ali, no caso, ser o caminhão, né? Porque eles são construídos pelas fábricas, talvez em um padrão único, né? Acho que para todos. Sim. Essa adaptação hoje não tem uma marca que é mais adaptável do que outra ou... Tem. Tem? Tem marcas hoje, a gente até quando tem situações como essa, porque muitas vezes, por exemplo, uma situação igual essa que a gente apresentou para esse cliente, essa alternativa para ele vai fazer total diferença para a logística dele. Então, a gente apresentou isso e apresentou uma marca de caminhão falando, essa marca aqui é uma marca que se adequa melhor. E ele foi atrás de comprar esse equipamento porque era o que ele conseguia moldar para chegar no que ele precisava, né? Então, tem marcas que tu consegue mais, tem outras que não são tão editáveis assim. E não é nem o editável, porque o caminhão, ele tem aquele padrão e como as fábricas são multinacionais, tu não consegue bater na porta delas, igual você bate lá faz no uma modificação aqui para mim. Me entrega ela desse jeito. Eles vão, para fazer isso, eles vão falar, mas qual que é o teu volume de compra? Eles vão... Então, mas é uma adaptação que você consegue fazer posterior à compra, né? Compra o caminhão daquele jeito e são pequenas adaptações ali que fazem, não mexem em garantia, não mexem em estrutura e você consegue fazer para que engate nesses conjuntos, né? Show. Eu peguei esse ponto justamente da inovação e tecnologia meio que sabendo que a gente ia conversar sobre o Double Deck, porque a gente estava por dentro desse assunto também, acho que o Andrei também estava ele que trouxe pra gente esse projeto naquela época, bem mais ou menos nesses anos por aí. E hoje a gente olha e fala, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Porque dentro da carreta tu não transporta até o teto da carreta, então... Sim. Da metade para cima, bem dizer, às vezes sobra espaço. Só que hoje é fácil falar como ninguém pensou nisso antes e agora porque a gente tem o produto, tá vendo? Realmente, fazemos uma carga de 2 andares aqui, ocupa bem mais o espaço para cima, né? Vamos dizer assim. Mas o Bob participou desse projeto, viu o projeto pessoalmente também, né, Bob? Eu vi umas carretas que eles venderam para um cliente lá em São Paulo, então eu vi de perto ali as carretas, como é que funcionava, a questão de montagem, então tu ganha muito em aproveitamento ali de carga. Para quem trabalha com paletizado é muito show de bola. É o ideal. E muitas vezes até não tem o paletizado também, mas, por exemplo, eu tive um caso agora recente de um cliente nosso, é uma fábrica ela faz salgadinho, faz chips, né? E aí eu conversando com o cara da logística, né? Ele tava para fechar mais uns conjuntos e tudo mais. Aí ele, eu acho que dessa vez eu não vou nem fazer o bitrem rebaixado. Mas tua carga é volume, por que tu não quer o rebaixado? Eu, cara, para mim não adianta, se eu levar até em cima, acaba rasgando todos os meus salgadinhos embaixo, que eu perco em avaria, eu tô perdendo transporte. E aí eu fiz essa mesma situação, apresentei para ele tem o bitrem rebaixado, e eu apresentei o Double Deck no bitrem rebaixado.
Aí ele, pô, mas o double deck é mais para palitizado e tudo. Eu falei, não, a gente faz um assoalho em cima também. Então hoje, como a gente tem o kit madeirite no Sider, que muita gente amarra aquele kit madeirite lá no peito da carreta e quando vai carregar uma carga, que seria uma carga mais para baú, tu fecha as laterais do baú com os madeirite, tu tem aquele kit madeirite lá no peito da carreta, tu coloca em cima, na parte do piso de cima, e consegue bater carga lá em cima. Aí ele até me mandou umas fotos todo feliz agora esses dias. Ele, ó, tá funcionando, tá dando certo. Então agora a gente fez praticamente 100% de ocupação da carga e eu já pode ver aí o que vocês vão fazer, que eu vou ter que trocar todos os meus bitrem agora. Vou pegar tudo no double deck. Porque resolveu o meu problema aqui e era o que eu precisava. Então, Ele consegue levar mais material, porque como o salgadinho é uma carga leve, ele consegue aproveitar muito mais, né? Ele tinha essa dificuldade que ele passou para ti, que acabava estragando a embalagem de baixo, tu resolveu o problema dele. E é isso que muitas vezes, que eu vejo que faz muitas vezes a diferença, né? De a gente estar em contato com o cliente. Se não tivesse ele feito aquele desabafo de, nem adianta eu fazer o rebaixado, mas por que não adianta? Aí ele falou, não, porque histórias... Aí que chega muitas vezes a solução, né? Então, é isso que a gente sempre teve ouvidos atentos, né? Então, esse eu acho que é um grande diferencial da Palmeira. E eu tive até, fazendo um adendo, né? O próprio bitrem rebaixado foi desenvolvido pela Palmeira, não existia no mercado. Então, na época, isso surgiu em conjunto com a Consul, na época a fábrica era Multibras, 2011. Existia o bitrem com a dianteira reta e a traseira rebaixada. E aí surgiu a logística da Consul, chegou, eu precisava das duas carretas rebaixadas. Porque eu estou perdendo volume no transporte e tudo mais. E hoje a gente sabe que o transporte impacta muito no preço do material, final no do custo material, final né? do material. E aí eles vieram com esse desafio, a gente lá em 2011 aceitou e falou, seja de uma forma ou outra, a gente vai dar um jeito. E na época a gente desenvolveu o bitrem rebaixado, que hoje só nós temos mais de 2.000 equipamentos desses rodando no mercado. Tem bastante. A nossa Brasil marca. afora, tem bastante. Depois disso vieram outras fábricas e copiaram o equipamento, né? Isso a gente não consegue... Eu ia fazer essa pergunta justamente por essa questão, nessa questão de concorrência. Quando vocês criam um projeto do zero, assim como foi o bitrem rebaixado no caso, fica alguma questão assim relacionada à patente? Tipo, ninguém pode fazer igual o nosso, esse aqui é só nós por tanto tempo e depois abre essa patente? Ou nesse mercado não funciona assim? Assim, ele até funciona, entendeu? Existe hoje a patente, é algo que qualquer empresa consegue tirar, né? E a patente, ela fala muito de conceito, né? O conceito do projeto é tal. Só que é muito difícil tu conseguir fazer essa patente, porque é que nem eu falei, a gente não inventa a roda, né? Então, geralmente, talvez esse do bitrem rebaixado seria um que na época, se nós tivesse atenção, a gente teria conseguido. Mas como na época a marca era recém feita, a gente nem entrou muito nessa situação. Mas muitas coisas, por exemplo, a própria situação do double deck, é algo que na Europa já existe, em outros países já existem. Então é muito difícil de tu comprovar. Ela não é uma tecnologia nossa, é uma tecnologia que já é existente. Nesse sentido, você não consegue. Conseguiria em conceitos totalmente diferentes, que foi a situação na época, mas na época a gente estava com o foco lá de realmente fazer o produto e acabamos não entrando. Tem situações que conseguem, outras não, mas a gente acompanha assim que o mercado não tem muito, entendeu? A maioria dos produtos acabam sendo compartilhados. Para vocês é até bom, né? Porque tem mais fornecedores, né? Mas no nosso segmento não é tão comum. Tem algum outro item que é patenteado, mas é pouco. São poucos. É só quando é algo realmente bem revolucionário que a indústria fez, que é totalmente diferente do que tem. Porque se o cara conseguir comprovar que já existe isso aí em tal país, já existe isso aqui, aí já consegue derrubar essa patente, né? Eu faço essa pergunta também porque a gente acabou indo na Fenatran ali no ano passado, né? Acho que vocês estavam lá também. A gente acabou visitando o stand de vocês, muito bonito, por sinal. E acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção
referente a implementos ali, que eu acho que já está rodando em alguns países, talvez lá fora, foi acho que o Bob também viu a questão daquela carreta eletrificada. Sim. Uhum. Então, a gente sabe que é uma inovação hoje do setor, mas assim como veículos elétricos, há algo mais pensando a questão de futuro. Talvez não tanto igual veículos 100% elétricos, porque ela não é o motor principal, né? Ela é um auxílio. Mas como é que tu enxerga essa carreta eletrificada, esse implemento eletrificado hoje no mercado brasileiro? Olha, para o mercado atual ainda é muito inviável, né? Nem na Europa ainda se tornou viável, entendeu? Hoje, se tu olhar a Europa, a principal preocupação claro, tem outras, né, que é realmente reduzir o combustível, que é é o maior hoje, vocês sabem dizer melhor, né? A luta de todo maior mundo, desafio, né? É o maior desafio pra gasto todo mundo. no transporte, né? Então também reduzir a média. Mas eu acho que o slogan principal desse eixo elétrico é a questão ambiental, né? Que é reduzir a emissão de gás carbônico. Então, na Europa, a bandeira europeia está muito mais em cima disso do que propriamente no Brasil, né? E mesmo lá, tendo essa cultura, já ainda não se tornou algo muito comercial. Então, é mais para chamar atenção, fazer um marketing em cima. Mas eu acredito que, num futuro, ele possa ser algo diferenciado, né? Porque hoje o que deixa ele inviável é o alto custo. Entendeu? Um eixo desse ele custa o preço de 5 carretas. Então o transportador, aí ele vai fazer a conta lá do quanto ele economiza de combustível e quanto que ele vai pagar no implemento. Aí hoje taxa de juros alta, vai e fechar vai negativa. A conta não fecha, então não adianta, a conta tem que fechar. Então hoje eu vejo que não é viável, mas num futuro, assim como o carro elétrico 10 anos atrás, ninguém falava existia algum projeto ou outro, mas não tinha viabilidade. Hoje já é algo muito mais presente aqui no Brasil, ainda não para algumas aplicações mais específicas, né? Mas é algo que eu acho que que nem você falou, mais pensando lá no futuro, num dia que reduzir o custo, no dia que uma fábrica nacional conseguir fazer esse eixo aqui, a gente ter mais estrutura para a manutenção dele, né? Porque também tem isso. Tem né? isso, Vai comprar um eixo desse, aí já paga mais caro. E aí daqui a pouco dá algum problema lá, que é um projeto totalmente novo, onde que você vai estar a carreta na estrada, o cliente cobrando a carga. Então é uma situação que eu acredito que num futuro possa ser viável, mas existe um caminho. A primeira coisa que tem que acontecer antes de tudo isso é ser aprovado lá na Europa. Entendeu? Então o que lá na Europa é aprovado, o mercado é engraçado que a Europa é muito diferente do Brasil, entendeu? Hoje o Brasil é um país continental muito grande, na Europa tu atravessa um país em um dia. Sim. Na maioria dos países, né? Só que toda o caminhão, o implemento brasileiro é baseado em leis e é o projeto europeu. O caminhão hoje são as marcas europeias, as carretas são projetos de origem europeu. Então, para a gente pensar o que vai dar certo aqui no Brasil daqui a um tempo, é a gente olhar para o mercado deles. Tem que estar de olho lá. Então, se tu olhar lá, daqui a uns 15 anos, chega no Brasil. Adapta aqui. Adapta aqui. Claro que nem o Bob falou, adapta, né? Porque estrada lá é diferente, então chegando aqui tem que fazer diversas adaptações, modificações, mas o conceito é o que existe lá, né? Eu fiz essa pergunta porque eu acho que no ramo de vocês ali que trabalha com inovação e matéria, principalmente muita matéria-prima, esse mercado brasileiro, esse alto custo que envolve esses materiais acaba sendo um desafio também, né? Porque para nós aqui no Brasil acaba sendo tudo um pouco mais caro. Talvez, não sei como é que vocês enxergam o nosso mercado hoje de matéria-prima que vocês trabalham. Vocês têm uma matéria-prima muito forte na questão do ferro, aço. Então, essa loucura que anda o mercado acaba impactando de alguma forma o produto final de vocês, né? Eu vejo assim, até o próprio aço, né? Eu vejo que não é tanto, ele impacta muito em custo para nós, mas não é onde pesa o custo para nós.
Porque o aço brasileiro hoje, o Brasil é uma referência em aço Sim. global, né? Hoje a gente tem, claro, China, um grande player, existe alguns países ali, Turquia, alguns países ali da Ásia. E o Brasil também é um grande player, então o aço brasileiro não é o aço. Por exemplo, o aço chega na Europa muito mais caro do que chega no Brasil. Então, eu acho que o que mais aumenta o custo, o que mais acaba esse custo aumentando é os produtos que têm mais tecnologia. Entendeu? Então, são produtos, por exemplo, hoje, freio. O Brasil tem se atualizado, conforme eu falei ali, o que acontece 5 anos atrás na Europa, Tá chegando agora aqui. vai vindo para cá. Então, por exemplo, o EBS, lá em 2014, já era obrigatoriedade na Europa e EBS nos implementos, né, nas carretas, se tornou obrigatório agora em 2025 aqui no Brasil. E o Brasil não tem tecnologia para fabricar o EBS por conta própria. Então, hoje a gente usa a tecnologia de lá. Então, a gente sabe que hoje o valor do euro está lá em cima, então o produto acaba vindo caro aqui para nós. Então, acho que é o que mais impacta, né, em custo, né? Eixos, tudo que envolve mais tecnologia acaba vindo. O que é commodity, né? O Brasil acho que é uma referência em commodity, né? Se tu olhar alumínio, aço, Acaba não sendo tão presente no custo final, né? Isso. Mas para a gente se tornar competitivo com relação a outros países, eu acho que é o que mais agrega tecnologia. E é isso que eu acho que o Brasil, se conseguisse, né, é onde a gente teria que mudar, né? Tem essa carência, né? A gente tem essa carência de realmente o Brasil é um grande exportador de commodity. Se a gente conseguisse mudar isso para conseguir produzir aqui dentro e entregar para os outros países o produto pronto, seria bem mais interessante, bem mais rentável. Mas daí já é uma questão mais econômica. Mais econômica. Né? Mas, de todo modo, a empresa faz parte do mercado e vamos nesse fluxo, tanto vocês quanto a gente que no final acaba transportando. É um ciclo, né? É o ciclo Sim. logístico que a gente fala, que todo mundo está ali dentro e não tem muito para onde fugir. Eu até coloquei um tópico aqui para eu não esquecer, que agora a gente estava falando de tendência de mercado, inovação e tudo mais, mas eu já vejo agora, essa já acabo me respondendo a pergunta que eu ia fazer, que hoje qual seria o principal diferencial da Palmeira dentro do mercado brasileiro, né? Por que escolher a Palmeira? E a gente agora conversando, eu acabei já tendo essa resposta, né? Pela questão de atender as necessidades dos clientes, toda essa atenção tecnológica que vocês têm, ir atrás dessas inovações, como tu falou, vocês estavam numa feira na Alemanha para ter esse acompanhamento. Então, eu tive essa resposta. Mas acho que seria legal ouvir do Dan, o que tu enxerga dentro da Palmeira como o diferencial da Palmeira? Eu acho que esse é um dos diferenciais, né? Mas eu se fosse mapear, o principal diferencial é o foco em qualidade, entendeu? Então a gente tem isso como cultura dentro da empresa, então a gente tem isso bem enraizado desde o Celso, que é o nosso diretor, e aí vem para baixo, né? De realmente cobrar um produto bom. A gente sabe do desafio hoje, que eu acho que é o desafio de todos os setores, que é a questão de mão de obra. Estava vendo sair um dado agora no final de semana, Santa Catarina, 2,2% de desemprego. Isso aí é pleno emprego. 2,2% é pleno emprego. Quem quiser estar empregado hoje está. Vaga tem. Vaga tem. Então, isso é bom, né? Isso é bom porque acaba que... Eu acho que para quem é empreendedor, é um grande desafio, porque você tem que tentar segurar ao máximo a mão de obra que você tem, com qualidade, com tudo mais. Mas para o mercado, de modo geral, é bom, cria uma competição sempre é boa. Né? A gente sempre fala dentro da empresa que... Hoje mesmo eu estava numa reunião falando, cara, se nós não tivesse concorrente, a gente estaria muito mais acomodado, né? A gente acaba saindo do nosso dia a dia ali, a gente precisa colocar algo novo no mercado, precisa estar ali conversando, porque a gente sabe que o concorrente está aí. Sai da zona de conforto, né? A concorrência acaba gerando uma certa motivação, né? De tu Sim. tá correndo atrás e você está lutando, num bom sentido, no caso, lutando e brigando pelo espaço de vocês, né? Sim. Isso acaba até trazendo qualidade, porque você atende toda hora que
em colocar dentro do mercado um produto melhor, um produto com mais qualidade, um produto mais durável. Então, é bom, concorrência é bom. Então, só dando continuidade ali à pergunta que você me fez, né? Eu acho que o principal seria realmente atender um produto com qualidade, entendeu? A gente ter eficiência no que a gente faz, isso é um DNA muito forte da Palmeira, entendeu? Então, a gente tenta fazer o máximo que a gente conseguir com menos pessoas possíveis e, assim, a gente prefere pagar um valor um pouquinho maior para quem está lá dentro, para quem se aguerre e ter pessoas que realmente dão resultado. Então, isso em tudo. Então, isso no atendimento faz diferença, isso no pós-venda faz diferença, isso na produção, na entrega, no prazo de entrega faz totalmente diferença. Então, acho que o nosso foco é realmente entregar um produto com qualidade, a gente ter o foco no que o cliente precisa, atender a necessidade do cliente e ser muito fiel no que a gente fala, né? Então, o cliente, quando eu digo para ele que o prazo de entrega vai ser 45 dias, salvo engano, alguma situação muito fora do normal, mas a gente entrega dentro do prazo que a gente combinou. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande, porque acaba fidelizando o cliente, né? O cliente sabe que quando ele precisar, ele vai poder contar com a gente. Confiar, né? Se eu disser que não, às vezes a gente, com muita dor no coração, eu como gerente comercial, tenho algo que eu não gosto, é perder negócio, né? Claro. Quer ver aquele cliente, assim, que é um cliente, assim, clientão nosso e que a gente demorou anos para conquistar e são clientes fiéis da casa e às vezes por algum prazo de entrega a gente não consegue atender. Graças a Deus, sim, como a gente criou um volume grande na fábrica, já foi maior essa demanda ali, principalmente ali na pandemia, que teve aquele boom, assim, que realmente a demanda foi tão grande que realmente a gente tinha que dizer não. O que eu mais fazia era dizer não. Como gerente comercial, isso é difícil demais. Doía o coração. Doía o coração. Mas, então, mas realmente a gente atender o cliente com honestidade e o cliente saber que pode contar com a gente, né? Eu acho que esses são nossos principais diferenciais, né? Então, assim, colocando nosso produto, a gente tem diversos diferenciais, começando pelo baú estruturado, né, que vocês conhecem, vocês têm nosso equipamento, que é o baú que ele é soldado, né, então nosso baú é muito reforçado, pode carregar carga. A gente sabe que no baú, muitas vezes, tem cliente que chega, mas eu só carrego carga paletizada. Mas daqui a pouco o cara pega um outro serviço lá, carga batida, ou daqui a pouco o cara tem que fazer um retorno, carga batida. Então, assim, o nosso baú é um baú bem reforçado. Questão de pintura, já tivemos nosso chassi, então a gente jateia, faz fundo, depois pinta a tinta PU automotiva por cima, então é um equipamento que tu não vê ferrugem. Nosso equipamento é um equipamento feito para durar. Então, na verdade, a gente vai contra o que o mercado prega hoje em dia, né? Porque se tu olhar, eu fiz faculdade, sou engenheiro mecânico de formação, e na época, eu nem lembro qual que é a lei, se não me engano, é a lei de Marshall, a lei de... se eu disser, eu vou estar mentindo aqui, mas que é uma lei que é muito juntando a indústria com o que é o capitalismo, né? De que as coisas têm que ter uma hora para estragar. Então, por exemplo, tu vai comprar uma geladeira hoje, comprava uma geladeira da casa amarelona, uma amarela, laranja que você tinha antigamente, era uma geladeira que tu comprava para tua vida toda. Hoje em dia tu compra uma geladeira, ela tem prazo de vida validade. útil, tem prazo de validade. Então tudo é programado e o mercado cada vez ele tem ido para esse caminho, porque a máquina tem que girar e nós vamos contra isso, né? A gente vai realmente fazer um produto para que ele dure, para que o nosso cliente tenha ele por um longo tempo, que possa usar até 15, 20, 25 anos. Se tu for pensar em termos de negócio, seria aquela vantagem de tu fazer uma venda e daqui um pouquinho mais para frente fazer aquela venda novamente para o mesmo cliente, porque o produto dele perdeu a validade, vamos dizer assim, né? Isso. Mas principalmente eu acho que vocês vão muito de encontro com o que uma transportadora hoje preza, né? Que é a qualidade do produto para tu não ter incômodo e gastar com aquilo que tu não precisa. No caso, tipo, se eu tenho um baú que vai me durar 10, 15 anos ali com a qualidade extrema que eles têm, eu não quero que ele, no meio do caminho eu perca aquele baú e tenha que comprar um novo. Porque às vezes, muitas pessoas, o financiamento acaba... Nem terminou de pagar, já tem que comprar outro, né? Então, acaba tudo virando custo. Principalmente na transportadora, que o lucro já não é tão alto. Então, tu acaba tendo esse custo e
teu frete vai virando dívida, vamos dizer assim, né? E até fazendo um adendo na situação, né? Vocês que são transportadores que conhecem muito mais do que nós, né? Do que é o custo no transporte, né? Mas uma certeza a gente tem, porque a gente fabrica o baú estruturado. Sim. E o baú estruturado, hoje ele conseguiu quebrar uma cultura muito forte no Brasil. Que era o baú, existe duas formas de fabricar. O baú estruturado, que o que é? Que é o baú estruturado e o baú painel. Qual que é a diferença? O painel são o que a maioria das grandes fazem. Ela faz a lateral do implemento numa máquina, faz o teto na máquina, faz o peito, a porta, bota em cima do chassi, parafuso embaixo, parafuso em cima, e o que aguenta e sustenta toda a estruturação, todo o apoio da carga são aqueles parafusos. Com o tempo começa a quebrar parafuso, começa a afrouxar, começa a entrar água, começa a ter diversos problemas. O nosso baú é o baú estruturado, que a gente faz como se fosse uma gaiola, soldado embaixo, soldado em cima, vem manualmente com a chapa, rebitar, e aquilo lá vira um vagão de trem, aquilo lá não se estraga. Pode carregar um pneu que tu não consegue amarrar pneu, ele vai totalmente para a lateral, tu pode carregar que não estraga, tu não precisa ficar passando corda. O quadro traseiro, muitas vezes, tem que fazer X, não precisa. Então, e isso é uma cultura que a gente tem cada vez quebrado. Geralmente o cliente que a gente tem que fazer aquela quebra, porque o baú estruturado é um pouquinho mais caro, e o cara vai fazer a conta ali inicial, pô, eu tenho esse painel, tá tanto mais barato e coisa. Mas daí quando ele começa a jogar e vê o custo que ele tem a menos, a carga que ele consegue chegar lá no cliente final, que não teve avaria, não teve infiltração de água, ele não teve... Quando ele começa a fazer essa conta, ele começa a perceber a diferença. Então, um cliente, quando a gente consegue quebrar e entregar esse baú estruturado, ele dificilmente volta para o sistema antigo. Sim. Então, ele reconhece que precisa pagar um pouquinho a mais, porque o nosso baú ele dá mais trabalho de fazer, que todo o processo é manual, mas ele vê que realmente fazendo a conta ele traz mais retorno, traz, que a gente sabe hoje que no transporte de caminhão parado é o que... É isso que eu ia te falar. Tu comentou ali, afrouxa um parafuso, abre um buraquinho ali, outro ali, outro aqui, outro ali, acaba entrando água ou qualquer outro tipo de situação. Muitas vezes o cliente pode perder a carga por causa daquilo ali. Então, até ele conseguir fazer a reforma, fazer a restauração daquele problema, igual tu falou, é o caminhão parado, é prejuízo. Então, se o cara tem um produto de qualidade que não está afetando o dia a dia dele, é só vantagem. Essa eu acho que é a vantagem da Palmeira nessa questão, né? Porque tu pegar esses baús de painel dessas outras montadoras ali de baú, é aquele jeito ali. Tu não tem o que fazer modificação. Na Palmeira hoje tu precisar fazer alguma coisa diferente, uma modificação tu consegue, porque vai ser montado conforme o cliente precisa. E tu vai naqueles montados a painel, não, aqui, tá aqui o baú. A única vantagem, entre aspas, que tem é que ele fica pronto mais rápido. Uhum. Só que de certa forma ele é muito mais frágil. Sim. A tendência para quem trabalha com baú, quem mexe com baú, a tendência dele entrar água é muito maior. E num baú não pode entrar água. Um baú de vocês montado, para entrar água só se pegar num galho, o motorista bater em algum... E aqueles ali, ele com o tempo, no trabalhar, ele vai cedendo, né? Uhum. Que às vezes ele não precisa nem quebrar o parafuso, mas ele cede. Vai se desmontando. Né? Então, mas ele entra naquele conceito de realmente, vai renovar, vai ficar 2, 3 anos e já vai passar para frente. Então, o nosso já é um equipamento feito realmente para durar, né? Porque o cliente sabe que ele vai comprar e vai ficar um bom tempo com ele. Né? Tem uma curiosidade pessoal, não sei se tu vai saber dizer o número exato ou não, mas qual que é a produção hoje da Palmeira? Quantos em quantidade? Em quantidade são fabricados por mês? Nosso recorde de quantidade foi em maio desse ano, 113 equipamentos no mês de maio. No mês? 113 carretas, né? 113 pinos que a gente chama, né? Cada carreta é um pino. Mês passado chegamos, só que na ocasião ali foi 113, mas teve muito porta-container que acaba não gerando tanta mão de obra. Mês passado fizemos 110, baú e cider. E esse mês estamos com a meta de... tem um dia útil a menos, então vai provavelmente chegar a 105, mas estamos com o objetivo de aumentar um pouco mais essa produção para poder atender os nossos clientes, né? Eu ia perguntar, tem algum objetivo assim, né, na Palmeira? A gente quer fabricar tantos por mês até... Eu digo assim, né? No Brasil,
É difícil você... A gente tem planejamento, né? Porque sem planejamento a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Se a gente não tiver um planejamento, não apresentar para os nossos colaboradores, vai estar cada um pensando uma coisa e não vai dar certo, né? Mas no Brasil é muito difícil você planejar a longo prazo, né? Porque existe intempéries no meio, existe mercado, existe volatilidade. E eu digo hoje não é nem mais tanto o Brasil, né? Antigamente a gente falava muito de Brasil, mas depois da pandemia mudou muita coisa, né? É o mundo todo interferindo, na verdade. O mundo todo está mudando muito rápido, então fica difícil de tu prever o longo prazo. Mas o que a gente tem como meta, objetivo, é crescer o que a gente vem crescendo nos últimos anos, que a gente tem desde 2016, que foi ali o pós-crise ali e que foi uma crise no nosso setor muito forte, mas crescendo 25% ao ano. Então, nossa meta para esse ano e os anos para frente é continuar nesse crescimento. 25% maior que o ano passado. Maior que o ano passado. A gente sabe que vai chegar uma hora que qualquer empresa ela tem um boom de crescimento, que eu acho que a gente está no meio desse boom, né? E chega uma hora que ela chega a ter que se estabilizar porque não tem mais para onde. Não chega no teto, né? Não tem mercado para crescer, né? Mas eu acredito que a gente está no meio disso e o nosso objetivo realmente é continuar nesse crescimento, né? A gente tem feito investimentos pensando nisso, né? Sim. Igual a gente estava conversando com o André e com outros empreendedores, é difícil a gente metrificar em quanto tempo a gente vai chegar no nosso objetivo, porque como a gente falou, a gente está num mercado muito volátil, né? Então muitas coisas interferem na nossa vida ali e no nosso caminho. Mas pegando um gancho ali, a gente trabalha realmente com implementos da Palmeira, né? Uhum. E como o Bob falou, ele acompanha o dia a dia dos motoristas muito mais do que eu. Eu sou mais dos números, o Bob é mais da ação. Isso aí. É importante sempre ter os dois. E realmente nunca tivemos até o momento, vou até fazer uma propaganda agora, vou fazer merchan aqui para o Palmeiras. A gente não teve problemas, né, Bob, com os implementos, a não ser realmente uma batida, um rasgo ocasionado por algum acidente. Então, realmente é bem confiável o produto, né? O Bob que está no dia a dia já utilizou. Nunca tivemos problema assim. E qualquer coisa que aparece, alguma coisa que a gente acha que é um problema, a gente entra em contato com o pós-venda e não, está sendo usado assim ou assado, está errado, mas não, qualquer coisa que tu precisar sempre está à disposição, mas problema nunca tivemos não. O problema que a gente tem é quando acontece aí um batido, a gente já liga para ele, já consegue as peças e tudo certo. E importante, né, que colocar, né, de dizer que não vai ter problema, cara, a gente está dependendo lá de bastante pessoas, né, então pode acontecer, mas eu acho que o mais importante é como você resolve esses problemas, né? Exato. Então, se você for, eu vou resolver de forma prática, rápida, aí você resolve. Agora, muitas vezes tem empresas que deu problema e isso aí não é mais o meu problema. Eu acho que esse é o foco, ou deveria ser o foco para empresas que atendem, principalmente transportadoras, que cada hora que se passa pode ser um tempo perdido, né? A gente já sofreu algumas vezes com caminhões que ficaram parados ali, a gente não teve a atenção que deveria, não no caso de vocês, estou dando um exemplo, mas isso impacta no fluxo mensal daquele caminhão, vai impactar no resultado do ano daquele veículo, afeta diretamente no resultado da empresa, no mês, no ano, enfim. Para a transportadora, eu acho que o que ela mais exige, principalmente o Bob, que é responsável por essas nossas agendar as nossas manutenções, as nossas revisões, deu problema, quem resolve é o Bob, ele quer essa agilidade que vocês sempre prestaram para nós, no caso. A gente precisa dessa agilidade para que a transportadora ali no meio, né, Bob, tenha o fluxo devido dela e que a gente não perca tempo. Não, com isso, em 2022, os 2 primeiros bitrens retos da Scarpass deram problema no ABS. Não é um problema da Palmeira, né? Porque o Palmeira não fabrica o ABS. Mas o bitrem foi comprado com eles. De pronto, eles mandaram a equipe deles lá onde estava o caminhão para fazer manutenção. Um foi feito ali em São Paulo, capital, e o que eu estava trabalhando foi feito lá em Limeira. Travou o ABS lá em Limeira, eles foram lá me encontrar 4h30 da manhã, a equipe deles. Foram lá e fizeram toda a troca. Então, assim, foi muito rápido. Deu problema, foi para, está acontecendo assim, eles deram a solução, vamos dizer, para nós conseguir rodar, trazer os caminhões até São Paulo e fizeram totalmente a manutenção. Então, o pós-vendas deles é muito bom.
Isso que a gente entra num ponto que eu coloquei aqui também, que é relacionado ao pós-venda, que é os cuidados que a gente tem que ter, principalmente para o motorista que está na estrada agora. Qual que são esses cuidados básicos que o motorista precisa ter com esse equipamento para que, não falando que foi culpa do motorista, não trave um ABS, para que não rasgue, não fure, não tenha problemas estruturais com esse equipamento? Sim. Eu vejo assim, né, ao contrário do caminhão, né, o implemento ele é muito mais simples, né? Então o funcionamento dele ali é o eixo, é freio, é parte de ar, e a parte da suspensão e praticamente isso, né? Até fazendo um aproveitamento, falando disso, eu trouxe aqui o nosso manual do proprietário. Aí, ó. Então isso aqui é muito importante. São poucas as pessoas que param para ler, né? Falar um pouquinho aqui dele. A gente tem, além de entregar em todos os nossos equipamentos um manual físico, a gente tem no lado da plaqueta de identificação da carreta tem um QR Code, onde você consegue acessar pelo celular. Então você coloca a ponta do celular ali na câmera, abre o QR Code e vai abrir esse mesmo manual que Como tem se físico. fosse o manual do automóvel. Porque a gente sabe que o manual físico às vezes se perde e coisa, então... E aqui a gente tem uma tabela de manutenções periódicas, onde ele fala algumas checklists diários, que é interessante o motorista fazer, um checklist semanais, trimestrais. Então aqui tem diversas situações. A gente tem assim, o que é diário? É fazer uma verificação do sistema elétrico. Então o que é verificação do sistema elétrico? Liga o caminhão, engata a tomada, vê se está funcionando todo o pisca, ré, freio. Então isso aí às vezes está ali no par de pouso, pede para o amigo ali, dá uma olhada ali e vê se está tudo funcionando. Acho que isso é importante muito por conta de segurança. Então tem a parte pneumática, que é interessante semanalmente você estar verificando, a parte de freio, se não tem nenhuma sujeira no sistema, se não tem alguma mangueira dobrada que pode acontecer. E aí a parte mecânica, que é verificar a questão de molejo, fazer, acho que é mais um checklist visual mesmo, né? Você estar passando ao redor da carreta ali, verificar se está tudo funcionando de forma perfeita. O importante também é você fazer a revisão da parte de catraca de freio. Hoje as catracas de freio são todas automáticas, então mas você tem que fazer um checklist trimestral ali de regular ela para ela se ajustar. Então acredito que são essas as principais demandas, né? A parte pneumática, revisar a parte de freio, fazer uma vista ali a cada... geralmente, cada transportador tem uma forma de trabalhar, né? Algumas o caminhão fica muito tempo fora de casa, outras ele fica ali 1, 2 semanas e volta. Então, às vezes, chega na base, dá uma verificada na lona de freio, verificar se está tudo funcionando de forma correta. Eu acho que é muito importante isso, né? Eu vejo, sim, que as transportadoras que cada vez estão se atualizando mais, estão trabalhando muito em cima de, que nem você falou, dos números, né? Porque hoje os números... não é nem para trazer mais margem, mas é para trazer mais competitividade para as transportadoras, né? Se tiver os números na mão, você sabe como agir. Então, muitas vezes, fazer um checklist geral, verificar tudo que tem. Eu vejo que muitos transportadores têm trabalhado assim, né? Chega em casa, esses dias eu fui uma das maiores transportadoras do Brasil, aí eu verifiquei uma fila assim, de caminhão, uma atrás da outra. Tá, mas o que é essa fila? Ele, não, isso aí é todo caminhão, quando chega em casa, o motorista tem que passar pelo setor de checklist, onde a gente faz a verificação dos pneus, faz a verificação da suspensão, faz um checklist no baú para verificar se não teve nenhuma batida, se não teve algum rasgo, alguma coisa do tipo. Então, acho que seria basicamente isso, né? O caminhão, a carreta ele é mais simples do que provavelmente Sim. o caminhão, que tem a troca de óleo, tem uma revisão. Perguntei isso justamente porque, nesse centro que tu falou do caminhão voltar para casa, no nosso caso, ele não acaba não voltando, né? Ele tá a todo momento na mão do motorista. Uhum. O Bob já fez muitos anos esse checklist, né, Bob? No caminhão que ele dirigia, no bitrem, com todo respeito ao roxinho dele. Mas hoje é ele que cobra, né, esses checklists. Mas eu acho assim, eu vejo muita coisa que, tipo, nessa questão do checklist, eu acho que por ser mais simples a carreta, tem muita gente que acaba deixando, né? Deixando a desejar, acaba não fazendo e roda até estragar. A gente vê muito assim. A Scarpese, nessa questão, o André, principalmente, ele preza muito, ele não quer que deixe de fazer as manutenções. Ele sempre diz assim, não adianta andar só com o cavalo bonito e o bitrem feio, né? O mal cuidado. Então, assim, sempre é feito o reaperto de grampos de mola,
alinhamento, então sempre tem cuidado com isso aí. Agora tem muita gente que não, só olha o cavalo e para trás não... Aí vem aquela coisa, não, mas essa carreta não presta, isso aqui não essa não é boa, aquela lá não é boa. Às vezes devido a isso daí, a falta de manutenção por ser uma coisa simples de ser feita. Não, a carreta eles acham que vai durar para a vida toda, se tu não precisa ser feito nada, é só trocar pneu e bora trabalhar. E isso até fazendo um adendo no que você falou ali no começo, né, Bob? É engraçado como muitas vezes a gente acaba pecando no básico, né? Sim. Então a gente, eu vejo até às vezes, a gente às vezes se preocupa com aquilo que é fora do padrão, entendeu? A gente fica em cima daquilo lá e às vezes aquilo que é padrão, a gente acaba, aquilo que é mais fácil, a gente acaba desleixando, né? Que foi isso que o Bob falou, né? E isso realmente é muito importante, até aproveitando a adenda, é realmente fazer o reaperto, isso é de suma importância, fazer o reaperto de mola a cada 60 dias, fazer o reaperto do pino-rei, que é um item de segurança. Então, tudo isso é bem importante para que, muitas vezes, uma falha ali num checklist pode ocasionar um acidente, pode ocasionar perdas de um pneu, perda de alguma coisa bem que acaba ficando mais grave, né, só por uma situação nessa. E até nós, né, como fabricantes, a gente aconselha, né, a partir da primeira viagem, você roda os primeiros 100 km, porque o que é? O equipamento, quando você fabrica ele está todo ajustado ali, né? O molejo não está bem sentado. Então, todos os fabricantes hoje nacionais têm essa como orientação realmente fazer um reaperto após a primeira viagem ou os primeiros 100, 200 km, né, para fazer esse checklist realmente, a molejo assentou, não afrouxou nenhum grampo e fazer esse checklist geral, né? Show de bola. Acho que, cara, a gente acabou batendo em várias teclas aqui, tratando vários assuntos. Não sei se o Bob tem alguma pergunta, que não sei se passou, se quer fazer algum comentário, alguma coisa pro Não, eu acho que Dan. temos que esperar as novidades que vem por aí, né? Porque eles sempre estão inovando e... A gente quer ser os primeiros a saber. então... Eu prestei atenção em alguma coisa que eu ia fazer um comentário lá no começo, mas ainda não fiz, que ele comentou sobre 40 anos, então ano que vem. Então acho que ano que vem vai ter um convite para a festa aí, espero que seja uma daquelas churrascadas que eles gostam de fazer lá e a gente gosta de participar. Costela fogo de chão. Não, ano que vem a gente tá preparando algo diferenciado para os 40 anos aí. Nos próximos dias vai vir o convite. Show de bola. Não sei, o Dan tem algum... Queria fazer um complementário para o público que está assistindo, alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho Dan. que, começando, né, realmente, já falei no começo, mas agradecer, né, a oportunidade de a gente poder estar falando, né, a gente sabe que quem vai assistir esse podcast é gente do setor, então é gente que se interessa pelo segmento, então isso é muito importante para a nossa marca, para a gente criar cada vez mais conhecimento, né. Apesar da gente hoje já ter alcançado um nível grande, mas a gente tem muito lugar que a gente ainda não chegou. E para nós, onde a gente puder estar ali com a nossa marca estampada, falando do nosso produto, sempre a gente fica muito feliz, né? Muito, muito realizado. E falar, conte com a Palmeira no que precisar, né? Falando em implemento rodoviário, a gente está sempre disponível, disposto a ouvir. Se alguém tiver uma ideia, se quiser visitar a fábrica, a gente está lá. A gente é uma empresa de fácil acesso, é fácil falar com a gente, não é aquela burocracia. Às vezes, vocês que o Bob já foi bastante lá. Você já foi lá? Já foi. Mas fica o convite de voltar lá, mas vocês podem ver que o Celção lá, que é o nosso diretor, de vez em quando está lá no meio do pátio. É verdade. Está sempre presente, né? Não é daquele que está ali só no final do mês, mas ele é a nossa inspiração dentro da empresa, né? Eu acho que a empresa Palmeiras chegou onde chegou muito por conta das ideias dele, por conta da cultura, pelo jeito que ele tem de empreender, né? Que ele é daquele que quando alguém dê uma ideia e ele vê que vai dar certo, ele pega e faz. Não tem muito tempo para a gente contrapor, não. Se deu errado, vamos deixar quieto, mas a gente sabe que a gente só vai saber se vai dar certo fazendo. O importante é tentar. Muitas vezes a gente fica tanto tempo ali projetando, estudando e coisa que aí nem chega a executar. Então, é importante, né, a parte ali acadêmica da gente planejar, né, o que a gente tem, mas eu acho que executar é mais importante
que a gente sabe realmente na nossa visão se vai dar certo ou não vai. E realmente fazer esse agradecimento, né? Isso, o que precisar, conta com a gente. A gente tem uma equipe de representantes também bem atenciosa. Estamos aí em todo o sul do Brasil, há 2 anos em São Paulo, entramos esse ano em Minas e contratamos representação no Paraguai esse ano. Então, visando aí um mercado que está crescendo muito. Então, no que precisar, vocês podem contar com a gente aí. Show de bola. Como eu falei no começo, a gente que agradece essa disponibilidade, essa presença que para nós é imprescindível. Vocês tirar esse tempinho para vir aqui conversar com a gente, trazer informação para o público que vai assistir, para nós é espetacular. Queria aproveitar para o pessoal, siga a gente ali, deixa o like, deixa o gostei, segue o canal, segue as redes sociais ali, Instagram, TikTok. Se tiver mais algum convidado, algum comentário, alguém que vocês queiram de especial, deixa nos comentários. E eu acho que é isso por hoje, né, Bob? Mais uma para conta. Mais uma obrigado, pra conta. Dan, obrigado mesmo de coração e posso falar pro pessoal, é isso aí, chama PX. Valeu! Valeu! Valeu!